Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional, denominado Palavra do Senhor. Um culto dedicado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos diante do Senhor como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. É no nome do Senhor Jesus que nós iniciamos o culto racional Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, versículo 25 ao 28. Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos falar um pouco do nosso tema de hoje do sermão. E o tema tem como título A Excelência Espiritual. Vou repetir, como sempre realizamos em cada exposição do sermão, o título de hoje é A Excelência Espiritual. Jesus sempre ensinou aos seus ouvintes a diferença entre a religião artificial, regida e conduzida por pessoas, e o Evangelho de Deus, que personifica uma transformação espiritual interior de uma pessoa sob a vontade divina que só Jesus pode realizar. Então este aqui é mais ou menos o resumo base do nosso sermão de hoje. Vamos realizar uma oração inicial para adentrarmos o trono da graça, estarmos diante do Senhor antes de ouvirmos esta poderosa palavra do Senhor. Soberano e eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na Tua presença, te agradecendo pelo ato memorável da Tua entrega na cruz do Calvário, onde lá obtemos o perdão dos nossos pecados, a salvação da condenação eterna e, por fim, Senhor, o privilégio de vivermos eternamente contigo nos céus. Grande foi o teu amor, grande foi a tua misericórdia, grande foi a tua bondade para conosco, pois nós não merecemos, mas o Senhor é o nosso Deus
e com infinito amor nos deu esta graça. Nós queremos, neste momento de súplica, ó Deus, orar a favor dos nossos conterrâneos brasileiros, que foram atingidos por um temporal que devastou as cidades do litoral norte de São Paulo, do estado de São Paulo. Vá ao encontro deles, ó Deus. Consola aqueles que estão desamparados, desolados, perderam as suas casas, perderam tudo o que tinham, Senhor. Ilumina os administradores, tanto da esfera municipal, como estadual, como federal, para acudir a todos eles no sentido material. Aflui para aquele lugar, Senhor, homens e mulheres de Deus, para que também acolham todas essas pessoas com a palavra de consolação, a palavra de Deus. Atende, Senhor, a nossa súplica. Neste momento, ó Deus, te pedimos também para que o Senhor fale ao nosso coração a poderosa mensagem do Evangelho de Cristo. Que venhamos neste momento a dar um salto de maior qualidade no viver a vida piedosa cristã. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Na narrativa do texto bíblico base lido, um doutor da lei tenta provar Jesus. Um certo homem, intérprete da lei, buscava uma acusação contra Jesus, pondo à prova através de uma pergunta, que em si esta pergunta trazia em seu bojo um aspecto de cumprimento de mandamentos divinos para a obtenção da vida eterna. O homem fez a seguinte indagação a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, então, frente a esta pergunta, indaga ao doutor da lei como ele interpretava o tema. Jesus, então, reconhecendo naquele homem, como doutor da lei, que tinha conhecimento das letras sagradas, lhe faz duas importantes perguntas com relação ao tema vida eterna. E quais foram as perguntas de Jesus? O que está escrito na lei? Primeira pergunta. Segunda pergunta: como interpretas? A resposta do doutor da lei a estas perguntas de Jesus, e claro, ele conhecendo teologicamente sobre o tema, responde, diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesta resposta, o doutor da lei se referia às passagens dos seguintes textos bíblicos, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de toda a tua força. Já em Levítico, livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz: não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esta foi a resposta do doutor da lei, relativa às duas perguntas que o Senhor Jesus realizou. Na sequência, Jesus confirma a verdade divina, a resposta do intérprete da lei. Jesus confirma que a resposta dada pelo doutor da lei é a verdade divina para a relação espiritual com Deus, nesta relação vertical entre o ser humano e Deus, uma relação vertical. Ele diz: ame a Deus. Bem como para a convivência social e espiritual entre uma pessoa e o seu próximo, numa relação horizontal, e ainda entre uma pessoa consigo mesmo, numa relação de profundidade. Portanto, esses dois mandamentos colocam o ser humano nesta relação vertical de amar a Deus, numa relação horizontal de amar ao próximo, bem como uma relação de profundidade, amar a si mesmo. Jesus disse ao doutor da lei: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Eu vou aqui repetir o que o Senhor Jesus respondeu àquele intérprete da lei. Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Fazer o que estava escrito na lei, para viver. Jesus, em outra oportunidade, já ensinara aos fariseus sobre estes dois mandamentos, que resume toda a vontade divina registrada na Bíblia Sagrada. Estes dois mandamentos resumem toda a vontade divina registrada na Bíblia Sagrada. Mateus, no capítulo de número 22, no versículo 34 a 40, diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Fazendo agora uma exegese do sermão, do texto bíblico lido após esta narrativa, nós podemos entender aqui, a partir deste texto, que qual é a essência da religião artificial? A religião artificial, demonstrada pelo intérprete da lei, porque tentava ele provar Jesus, enfatiza muito bem, ou seja, a religião artificial, ela enfatiza muito o modelo de comportamento moral, delineando o que pode
e o que não se pode fazer. Esta normatização de comportamentos morais nos leva a estarmos presos a julgos pesados. Muitas vezes, estas normas são criadas pelo próprio ser humano. E se não observarmos estas normatizações da religião artificial, somos julgados por outrem, supostamente mais santo, que se acha superior e passa a falar de castigo divino, passa a falar de culpa, passa a falar de disciplinamento, disciplinar as pessoas, passa a falar de maldições e outras penalidades como fatores presumidamente de conserto da alma. A nebulosa religião artificial, com seus conceitos e preconceitos, nos leva a um ineficaz culto ao Senhor Jesus, como profetizou o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13 de seu livro, Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Eu vou repetir a essência da religião artificial, da nebulosa religião artificial. Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Por outro lado, em contrapartida a esta essência da religião artificial, nós temos a essência do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus. O Evangelho de Cristo enfatiza e trabalha o coração de uma pessoa. O Evangelho de Deus não formaliza o cumprimento de comportamentos morais para uma retribuição divina. Não. O Evangelho de Cristo reorienta desejos carnais de uma pessoa para os desejos espirituais. O Evangelho de Cristo retira da nossa alma os desejos carnais, que são contrários aos preceitos divinos, e canaliza e direciona o nosso ser, a nossa alma, para os desejos espirituais. Este é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Jesus, ele visa o exercício de uma vida piedosa cristã, na prática, sem julgos pesados. O Evangelho de Jesus, ao contrário da religião artificial, que fala de castigo, que fala de julgamento, de disciplina, de maldições, fala da graça, fala do perdão, fala da misericórdia, se sobrepondo às
penalidades ditas espirituais, que não recuperam e muito menos transformam o ser humano. Porque só Jesus, Cristo, pode transformar o teu ser interior, o meu ser interior, ou seja, a nossa alma, para que você e eu venhamos a viver a verdade divina na condição de uma excelência espiritual. Convergindo então para o tema deste sermão, a excelência espiritual. E como é viver esta excelência espiritual do Evangelho de Cristo? Já que a religião artificial não consegue nos levar a uma vida plena, piedosa cristã. No Sermão do Monte, depois de proferir as bem-aventuranças, Jesus nos ensinou o seguinte: Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, que diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Parece uma exigência maior. Uma pessoa que procura cumprir o mandamento de não matar para receber a aprovação de Deus. E quantas pessoas até se gabam de dizer: eu não mato, eu não pratico roubo, eu não bebo bebida alcoólica, eu não me prostituo, eu não adultero, eu não pratico adultério, como se isso fosse o máximo de uma vida piedosa cristã. Como se isso fossem pontos meritórios de aprovação de Deus. Mas como uma pessoa procura cumprir o mandamento de não matar para receber a aprovação de Deus, se dentro de si borbulha efervescente a ira, o ódio, e se ela cumpre o dever de não matar, mas a ira está dentro de si borbulhando, significa que a sua alma tem o desejo de matar, criando então dentro de si uma prisão espiritual e um jugo pesado e insuportável. Porque aquele irmão ou aquela pessoa que me fez mal, eu não mato, mas a minha alma deseja destruí-lo. É o ódio efervescente na minha alma que pressiona e me coloca numa situação de jugo pesado. A religião artificial diz: não faça isso, não faça aquilo, pois existe uma sentença de morte. Mas o Evangelho de Jesus reorienta estes desejos através de uma transformação interior de uma pessoa, para não fomentar o desejo de ódio em seu ser, tornando leve o jugo que outrora era pesado de não matar. E isto é possível.
Como podemos descansar em Deus cheios de ódio e disseminando este ódio contra o nosso próximo por motivos fúteis e alheios ao Evangelho de Cristo? Como podemos verdadeiramente descansar em Deus, cheios de rancor, de mágoas, de ressentimentos, aspergindo-os sobre o nosso próximo? Se procurarmos cumprir o mandamento de não matar, mas permitimos o vírus do ódio, do rancor e dos ressentimentos, das mágoas, serem produzidas em nós e inoculados nas pessoas, agindo assim, somos os mais hipócritas dos religiosos artificiais. Pois Jesus disse que se nós não excedermos a justiça dos fariseus, em muito não entraremos no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O Evangelho de Cristo é leve, o jugo é suave, porque Jesus age na nossa alma, transformando-a. Jesus não nos impõe normatizações. Ele transforma o nosso ser interior, para não pensar nem em matar, para não deixar-se dominar pela ira, pela raiva, consumando o pecado. Pelo diálogo do doutor da lei com Jesus, registrado no texto base deste sermão, sobre o que fazer para obter a vida eterna, a resposta ela veio da própria lei. Ou seja, ela veio da própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem como objetivo último e útil alcançar a maior justiça divina, que é o amor. E isso de forma pragmática. Não é uma teologia teórica, mas uma ação pragmática. Isto é, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, quando estava proferindo os ensinamentos do Sermão do Monte, e isso está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 5, no versículo 21, no versículo 27, no versículo 33, no versículo 38 e no versículo 43, ele complementou os mandamentos que foram ditos aos antigos. Ele complementou os mandamentos, não anulou, complementou
os mandamentos que foram ditos aos antigos, num nível de excelência maior, mais elevado. Porque, respectivamente, nestes versículos 21, 27, 33, 38 e 43, Jesus falou sobre o não matar, o não adulterar, o não jurar falsamente, o não se vingar e não odiar o inimigo. Jesus reorientou os nossos desejos primitivos, porque são desejos primitivos. Os desejos de odiar, de julgar as pessoas, de se vingar. Em suma, o desejo carnal de destruir o nosso próximo. Nós só podemos atingir a excelência espiritual, tema de nosso sermão de hoje, através da ação direta de Jesus Cristo em nossa vida, nos transformando dia a dia para deixarmos a nebulosidade da religião artificial. E eu volto a mencionar. Eu estou a cumprir o mandamento de não matar. Mas o meu coração destila ódio. O desejo de matar. De atingir o próximo. De caluniar. De destruí-lo. De vingança. Contraditório. E, portanto, Jesus, ao entrar em nossa vida, de verdade, ele reorienta esses desejos. E ele diz para nós, pare nesses desejos, porque aí o jugo vai ser suave. Não tão pesado. Jesus reorientou esses nossos desejos primitivos. E essa excelência, como já mencionei, essa excelência espiritual só pode ser atingida se Jesus tiver a liberdade de presidir a nossa vida e de nos transformar dia a dia. Deus disse assim para Abraão. Está escrito em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Presta atenção neste texto que eu vou mencionar novamente. Gênesis 17, 1. Guarda isso no teu coração. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Isto parece utópico. O ser perfeito. Ou apenas um modelo utópico. Porque muitas pessoas dizem, não, errar é humano. Há um adágio popular que diz isso. Mas ele é utópico, ou aparentemente utópico, vamos dizer assim, porque nós sabemos que possuímos, nós, seres humanos, possuímos imperfeições. Porém, eu quero dizer que esta perfeição aqui, que Deus falou para Abraão, não é a ausência de defeitos,
ou a presença de inconsistências espirituais. Não. A perfeição que Deus falou aqui para Abraão é o de ser cheio do Espírito Santo. O de ser cheio da plenitude de Deus. Porque é clara a palavra quando diz: anda na minha presença e ser perfeito. Nos esforcemos em andar com Deus, em conhecer a Deus e ser semelhante ao Senhor. Abandonemos a religião artificial e vamos dizer assim, nos colocar imersos no Evangelho de Cristo, sob os domínios do Espírito Santo. Andar com o Senhor para ser perfeito, isto é, cheio da plenitude de Deus. E assim o nosso ser transformado. E antes de pensar no mandamento não matar, vamos dominar a ira. Antes de pensar em se vingar, vamos pensar em orar por quem nos faz o mal. E isso só é possível se for cheio de Deus no coração. Preste atenção no que eu vou falar agora para você, que está a me ouvir e ver. Na cruz do Calvário, Jesus venceu o pecado. Na cruz do Calvário, Jesus venceu a nossa culpa em relação a Ele, que era impagável. Na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte eterna. Na cruz do Calvário, Jesus demonstrou a excelência espiritual de amar a Deus Pai e de amar ao próximo, no caso, nós, a humanidade. Jesus foi atingido pela morte, passou por todo tipo de humilhação, para o perdão dos nossos pecados, para a retirada da nossa culpa, para nos libertar da morte eterna. E Ele praticou na íntegra a excelência espiritual. Porque na cruz Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E hoje Jesus está dizendo para você: eis que eu estou aqui para perdoar os teus pecados. Anda na minha presença e ser perfeito. Entrega a tua vida a Jesus, para que você saia do plano religioso artificial e venha adentrar o viver da excelência espiritual em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Vamos agora fazer uma oração final deste nosso culto denominado Palavra do Senhor. Soberano e eterno Deus, é no nome de Jesus que nós te agradecemos pela palavra proferida, em que o Senhor nos mostrou que a religião artificial é ineficaz para prestar um culto santo e agradável a Deus. Mas, em contrapartida, o Senhor também nos mostrou que a excelência espiritual vem do Evangelho de Cristo, que, se tiver a licença, a liberdade de adentrar no nosso coração, nos transforma, reorienta os nossos desejos carnais para os desejos espirituais, de forma a que venhamos a praticar uma vida piedosa cristã, atendendo os 2 mandamentos base divinos da palavra de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nos direciona, Senhor. Toma de conta das nossas vidas. Não permita que venhamos a te abandonar, a nos desfalecer da fé, porque Tu és o nosso Deus. Toma nas Tuas mãos todos aqueles que agora decidiram entregar as suas respectivas vidas ao Senhor. Escreve com letras garrafais de ouro os nomes de cada um no livro da vida. Acolhe também, Senhor, os Teus filhos que estavam a trilhar por uma religião artificial, te honrando com os lábios, com a boca, mas não com o coração. Nos ensina, Deus, a excelência espiritual, para que não venhamos a cair na monotonia de uma religião que não exalta, não enaltece o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus é que oramos com fé. Amém. A você que participou do nosso culto racional denominado Palavra do Senhor, o meu muito obrigado. Esperando que você marque a sua presença no nosso próximo culto racional Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.